Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Recentemente, um dos seguidores da página me mandou um livro escrito pelo Pablo Marçal. Este livro é intitulado A Destruição do Marxismo Cultural, no qual Pablo Marçal e coautores tentam, digamos assim, expressar suas ideias a respeito do que consideram o marxismo cultural. E seguem a mesma linha do autor, enfim, já falecido Olavo de Carvalho, no qual eles criam, assim, um grande, digamos, globo ideológico, no qual colocam o Islã, o marxismo e ideologias completamente ou parcialmente divergentes como uma grande força coordenada para a destruição do Ocidente. E neste vídeo eu não vou falar, digamos assim, mal de Pablo Marçal, no sentido de repetir as mesmas coisas que são ditas sobre ele na mídia. Você pode pesquisar, digamos assim, por você mesmo quem é Pablo Marçal e o que Pablo Marçal diz a respeito dele. Porém, Pablo Marçal, quando faz uma publicação utilizando toda a plataforma que ele tem para falar da minha religião e da minha comunidade, isso deixa de ser algo, digamos assim, que está circunscrita à personalidade dele, ou às coisas que ele faz, ou às ideias que ele prega simplesmente, e passa a me afetar enquanto indivíduo, a minha família, meus familiares e a comunidade muçulmana como um todo, num país onde há muita discriminação contra muçulmanos, onde, enfim, nós precisamos estabelecer um meio comum de conhecimento. Então, o Pablo Marçal, ele por ser um cristão, digamos assim, né, alegadamente um cristão, colocar, digamos, todas essas ideologias como inimigas da civilização judaico-cristã ocidental, repetindo aquelas mesmas premissas colocadas por Olavo de Carvalho, ele pega e apresenta isso no seu livro dessa forma, e o Islã, como uma das forças que estão aí lutando para a destruição do mundo, né, que o Olavo colocava, o marxismo cultural, o globalismo, e o Islã, ele se coloca como um escritor para alertar as pessoas sobre isso. E aí a gente vai ver se o livro dele, né, que ele escreveu, pelo menos a respeito do Islã, quem for marxista e ou globalista responde, enfim, em defesa da sua própria ideologia. Mas vamos ver se o que o Pablo Marçal falou sobre o Islã tem algum tipo de verdade, ou se são basicamente arrobos emocionais de pessoas que, quando entram numa determinada ideologia, seja ela política ou religiosa, entram numa determinada caixa sem muito questionamento. Então as pessoas basicamente elas agem assim: se eu sou cristão de direita, eu tenho que ser anti-islâmico. Por quê? A alt-right, né, a extrema-direita americana e a extrema-direita europeia, nacionalista, etc., tem um problema com refugiados muçulmanos indo para a Europa. Isso é uma questão dada, isso é um problema dado. Então, logo, eu aqui na América tropical, ignorando basicamente todos os desenvolvimentos sociais e históricos do meu país, se eu quiser ser cristão, se eu quiser ser de direita, eu preciso entrar nessa caixa. É basicamente a lógica que essas pessoas, digamos assim, absorvem. Elas acabam entrando numa caixa ideológica que diz o que elas devem acreditar, de quem elas devem ser inimigos, sem nenhum tipo de pensamento crítico a respeito disso. Elas têm que ser inimigas dos muçulmanos porque elas são cristãs. Não importa que o Islã é uma religião abraâmica, que os muçulmanos acreditem em Jesus, na Virgem Maria, no Espírito Santo, e que tenham muito mais em comum com o cristianismo do que, por exemplo, o sionismo, né, que é defendido por essas pessoas. Isso não importa basicamente para elas. O que importa é militar por ideologias que estão dentro da caixa, sem nenhum tipo de senso crítico. Mas vamos lá diretamente ao livro do Pablo Marçal, e eu vou fazer as citações aqui, né, das partes que ele fala sobre o Islã, e vamos ver se ele tem algum tipo de coisa a acrescentar ou se são, né, simplesmente, enfim, ideias fraudulentas. Então, Pablo Marçal começa o capítulo 4 do seu livro, intitulado Islamismo, a submissão do mal. E aí o título já começa, digamos assim, fazendo um trocadilho, porque o nome da religião islâmica, Islam, né, ou Islã em português, significa submissão, né? Então ele coloca a submissão do mal, ou a submissão ao mal. Já iniciando o seu livro de uma forma insultosa, né, que dá um prelúdio do que vai vir em diante, que não é nada bom. Então vamos lá. Inicialmente, deve-se compreender que o islamismo é uma religião tardia surgida no século VII da era cristã.
Tá, e aí? Qual é o problema? O que é que isso, enfim, se coloca? Se a gente for pegar formas de cristianismo, como a que você mesmo segue, por exemplo, o protestantismo é muito mais tardio do que o Islã, tem uma cristologia mais tardia também do que o Islã, e crenças, digamos assim, desenvolvidas séculos à frente do Islã. Não sei qual é a relevância de mencionar que o Islã surge no século VII, enquanto o cristianismo tinha 600 anos de história quando o Islã surgiu. Se for assim, a gente fala que o judaísmo, precede o cristianismo, logo o cristianismo ser algo tardio em relação ao judaísmo é um fato que vale ser mencionado em desabono do cristianismo. É isso que eu falo, essas pessoas elas não têm consistência no que elas apresentam quando elas vão atacar a religião do próximo, porque você tem ali, digamos assim, os mesmos desenvolvimentos dentro da própria religião que elas seguem. Mas vamos lá. Ao contrário do cristianismo, o Islã, que significa submissão, já nasce como um projeto de Estado. Um bom exemplo é a consolidação em Medina, atual Arábia Saudita, por Maomé, de um Estado fundado em uma constituição islâmica a partir de 622. O cristianismo não nasce como um projeto de Estado porque Jesus não se colocava dentro, enfim, de sua missão, na própria Bíblia você vê isso, como o criador de uma coisa nova, de um projeto novo, de uma comunidade nova, de uma nação nova. Ele dizia que ele era o Messias, ou seja, uma figura enviada para os judeus, para, digamos assim, cumprir o papel messiânico. E o messianismo, digamos assim, que Jesus pregava naquela época que a Judéia era controlada pelo Império Romano e você tinha toda aquela opressão dos judeus, invariavelmente, de acordo com a crença cristã, obviamente os muçulmanos não acreditam nisso, Jesus foi crucificado e morreu, invariavelmente isso culminaria na criação de um Estado. Então, mais uma vez, você defender o cristianismo em comparação ao islamismo, colocando sempre coisas que não são erradas do ponto de vista cristão, como a fundação de um Estado, mostra que você não tem consistência nas ideias que você defende. Porque se você for analisar, todos os profetas e mensageiros que vieram antes de Jesus Cristo estabeleceram formas de governo, formas de Estado. Isso não é algo que cria uma coisa necessariamente ruim. Até porque se você vai criar uma comunidade de crentes, essa comunidade precisa de uma organização, de uma estrutura para protegê-la e defendê-la e fazer sua expansão e fazer todo tipo de coisa. E qualquer grupo religioso acaba criando algo semelhante ou um Estado. É o desenvolvimento natural. Até os cristãos, que passaram algumas décadas, digamos, séculos sendo perseguidos pelo Império Romano, eles vão acabar convertendo, digamos assim, a elite romana ao cristianismo, a maioria da população do Império Romano, oriental e ocidental, e no fim o cristianismo vai virar uma religião de Estado. É o desenvolvimento natural de qualquer comunidade religiosa que tem alguma significância no panorama das civilizações. Então falar, o Islã já nasce como um projeto de Estado. Graças a Deus, Porque qual o problema de religiões que não nascem com esse tipo de projeto? É que os princípios que vão reger a criação do seu Estado sempre vão vir de fontes alheias à própria religião. E aí você tem a tensão de séculos entre a ideia do que é um Estado cristão, um Estado defendido pela Igreja, e o cristianismo em si. Por quê? Porque o cristianismo ele não nasce com essas regras e esses princípios. Já o Islã nasce. Então você colocar isso não é um desabono para o Islã. É basicamente um ponto positivo para a religião islâmica que já nasce com esses princípios bem estabelecidos. O Islã nunca vai precisar se utilizar do direito de uma civilização pagã, como os romanos, ou o direito germânico, enfim, qualquer coisa que não tenha uma origem divina, tal qual proposta pela religião, para a formação de seu pacto legislativo. O Islã, digamos, se mantém muito mais fiel ao que considera como vontade de Deus do que religiões que nascem, digamos assim, sem esse tipo de coisa. E aí vão sempre se modificando, até que a própria legislação alheia a essa religião acaba fazendo do que a religião, por exemplo, considerava pecado como algo virtuoso, e algo que a religião considerava como algo virtuoso como um pecado. Basta ver aí questões como divórcio, aborto, que alguns cristãos ainda continuam militando contra, mas que, digamos, a legislação de uma religião que nasce sem legislação acaba superando o que a própria fonte sagrada coloca. E aí ele continua. Para o muçulmano, que continua crendo em um grande Estado islâmico e na consolidação desta religião como um projeto de poder global, qualquer forma de governo que não seja muçulmana é tirânica e opressora, devendo ser combatida até que se estabeleça a fé em Alá. Basicamente, isso é uma interpretação de grupos radicais ou grupos extremistas e alguns juristas ao longo da história islâmica de que o Estado perpétuo da comunidade muçulmana deve ser o de guerra constante, sem cessar,
pensar contra todos os tipos de Estado que não estejam, digamos, aplicando o Islã. Mas isso não é, digamos, a unanimidade dentro da comunidade muçulmana e nem das interpretações teológicas islâmicas. Eu podia, por exemplo, utilizar o catolicismo militante do século XVI para dizer que a Igreja Católica também, digamos assim, e o cristianismo, né, que a Igreja Católica é a forma mais popular de cristianismo no mundo, né, e foi por muito tempo, que ele basicamente também diz essa mesma coisa e coloca diversas frases, citações de teólogos católicos e teólogos cristãos que diziam que o cristianismo devia ser estabelecido como uma fé hegemônica no mundo. Só que o que é que o Islã vê, digamos assim, nesse ponto? Enquanto a religião islâmica considera toda forma de governo que não estabelecer a lei divina como algo opressor, inerentemente opressor, ou com pontos maiores e menores de opressão, o Islã considera que formas de legislação de outras comunidades religiosas são completamente válidas e que podem existir dentro do pacto legislativo muçulmano. Isso é a questão da dhimma. Então, se você é um cristão vivendo no regime muçulmano, você submete-se a um tribunal cristão e não ao tribunal islâmico. Isso é um ponto muito importante. O Islã estabelece uma visão, alguns teólogos, de um controle universal, mas é um controle universal que deixa existindo legislações que não são necessariamente islâmicas. É basicamente isso que a religião islâmica estabelece. Isso está explícito no Alcorão, e para um livro que tenta falar um pouco da cultura islâmica e da religião islâmica, mencionar isso valeria a pena. E aí ele continua. Destaca-se a seguir as posições do livro sagrado do islamismo, Corão ou Alcorão, a respeito do cristianismo. Lembrando que, em seus numerosos versículos, o Corão fulmina os que acreditam na Santíssima Trindade e na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, considerando-os ímpios, idólatras e blasfemos, devendo-se ser reduzidos a um estado de humilhação, a dhimma, e aí ele coloca a dhimma como um estado de humilhação, não um estado de proteção, porque dhimmi significa literalmente protegido e não humilhado, ou exterminados, ou seja, os massacres promovidos pelo Estado Islâmico no Oriente Médio, indiscutivelmente estão amparados na visão corânica. E aí ele vai para uma série de passagens do Alcorão horríveis, que, enfim, traduções péssimas, mas vamos ler de qualquer forma. Sim, aqueles que dizem Deus é o terceiro de três são inimigos. Se não renunciarem ao que dizem, um terrível castigo cairá sobre eles. Sim, aqueles que dizem Deus é o Messias, filho de Maria, são ímpios. Combatei contra aqueles que não acreditam em Alá, que julgam lícito aquilo que Alá e seu profeta declararam ilícito, assim como contra aqueles dos povos do livro que não praticam a religião verdadeira, até que paguem o tributo, humilhados e com suas próprias mãos. Combatei-os até que não exista outra religião senão a de Alá. Fazei-os prisioneiros, sitiai-os, armai emboscadas contra eles. Nenhum profeta pode fazer prisioneiros sem ter praticado massacres na terra. Não afrouxeis e não pedi paz enquanto sejais os mais fortes. Eu fico perplexo com o nível de desonestidade intelectual com essas citações. Primeiro, essas traduções estão totalmente, ridiculamente erradas do Alcorão. Ele diz que nenhum profeta pode fazer prisioneiros antes de fazer massacres. Isso não está escrito no Alcorão Sagrado em momento algum. Isso não é um versículo do Alcorão Sagrado. E muitos desses versículos aqui estão descontextualizados. E o que eu quero dizer com descontextualizados? É sabido um fato sobre a história da vida do profeta Muhammad, que ele se envolveu em conflitos militares. Ou seja, que ele lutou contra pessoas que, por 12 anos, perseguiram e mataram sua comunidade, e após 12 anos ele estabeleceu uma forma de governo para proteger os seus seguidores, ou seja, para criar um estado de proteção contra aqueles que combatiam e tentavam matar os membros da sua comunidade e os membros da sua religião. Isso não é segredo para ninguém. E essas pessoas eram os pagãos idólatras de Meca, ou seja, as pessoas que adoravam divindades, etc., Hubal, Alat, Manat e outras formas de politeísmo. E aí o profeta combateu essas pessoas. E aí ele pega versículos que foram revelados sobre o combate a inimigos declarados que matavam muçulmanos e diz que são versículos que falam sobre os cristãos. Gente, isso é o cúmulo da mentira. Isso é o cúmulo de você querer transformar uma comunidade religiosa em demônios. Estes não são os versículos do Alcorão que falam necessariamente sobre cristãos. Estes são versículos que falam sobre o combate que o profeta teve com aqueles que matavam sua comunidade. E não com pessoas que simplesmente eram cristãs ou por serem cristãos. É um absurdo você ficar tirando passagens de um livro sagrado dessa forma e colocando desse jeito para uma audiência
audiência que basicamente não conhece nada sobre ele. Isso é muito irresponsável. Imagina se eu pegasse os versículos da Bíblia que, assim, no que tange violência, fazem o Alcorão parecer uma música da Xuxa e colocassem dessa forma para mostrar o que os cristãos são. Isso não ia ser uma coisa correta de forma alguma. Mas vamos, enfim, ver o que o Alcorão fala sobre cristãos. Óbvio que o islamismo vai considerar como heréticas e ímpias crenças que não são a dos, enfim, seus princípios. Por exemplo, dizer que Jesus é Deus, porque para o Islã um homem não pode ser Deus. Dizer que Deus é trino, porque no Islã Deus é uno. Todas as religiões têm, digamos assim, a prerrogativa de afirmar a verdade sobre a realidade. Nenhuma religião relativiza sua própria verdade. Até porque, senão, não tem nem necessidade dessa religião existir. Mas vamos ver o que o Alcorão fala sobre cristãos e como deve ser a relação dos muçulmanos com os cristãos. O Alcorão diz, na Surata 5, versículo 82, constatarás que aqueles que estão mais próximos do afeto dos muçulmanos são os que dizem, somos cristãos, porque entre eles há sacerdotes e monges que não se ensoberbecem de coisa alguma. E no Alcorão, na Surata 5, versículo 14, lemos, e também aceitamos a promessa daqueles que disseram, somos cristãos. E na Surata 3, do versículo 113 ao 115, lemos, e eles não são todos a mesma coisa. Dentre o povo do livro, ou seja, judeus e cristãos, há um grupo que se mantém recitando os versículos de Alá à noite e se prostrando. Eles acreditam em Alá e no último dia, comandam o bem e proíbem o mal, e se apressam em fazer boas obras. E estes estão entre os piedosos, e qualquer bem que eles façam não lhes será negado de volta. E Alá é bem conhecedor dos tementes. E no Alcorão, na Surata 2, versículo 62, lemos, os crentes, os judeus, os cristãos e os sabeus, enfim, todos os que creem em Deus e no dia do juízo final e praticam o bem, receberão a sua recompensa de seu Senhor e não haverá medo sobre eles, nem ficarão tristes. É isso que o Alcorão fala sobre cristãos. Mas você nunca vai ver nenhum apologista, digamos assim, dito cristão, colocar o panorama completo da divisão que o Alcorão faz entre crenças erradas do cristianismo e indivíduos cristãos per si. E inimigos cristãos dos muçulmanos, ou não muçulmanos, inimigos dos muçulmanos, e pessoas que simplesmente são de uma religião diferente, como o cristianismo, mas não são inimigas dos muçulmanos, e Allah elogia dentro do Alcorão a piedade dessas pessoas. Então, esse é o panorama que pessoas como Pablo Marçal, em suas publicações, não podem deixar que você, enquanto cristão, conheça sobre a religião islâmica. Basicamente é isso. É só desonestidade, é só mentira. É isso que essas pessoas vivem propagando. Mas vamos para a continuidade do livro. E depois, de citar os versículos do Alcorão, os supostos versículos do Alcorão, ele vai continuando. Uma das estratégias, inclusive usadas por Maomé, foi a imigração em massa de Meca, de onde estava sendo perseguido, para outra cidade, Medina. Após alguns anos, consolidando seu poder, Maomé reconquista Meca depois de um derramamento de sangue pouco visto na história da humanidade. Você colocar as guerras tribais da Península Arábica da época do profeta como massacres pouco vistos na história da humanidade, é mentira de um ponto de vista da própria realidade. O mundo já tinha visto as guerras romano-sassânidas no Oriente Médio, já tinha visto a expansão do próprio Império Romano pela Europa, pela Gália, já tinha visto, enfim, diversos conflitos de aniquilação, a expansão de Alexandre o Grande, a expansão do Império Persa. O mundo estava muito acostumado com massacres enormes naquela época. E se você estudar a vida do profeta Muhammad, você vai ver que ele mais fez pactos do que fez batalhas. E não massacrou absolutamente ninguém. Ele lutou contra homens armados, em campos de batalha, em hora e local marcado. O profeta Muhammad jamais invadiu uma cidade. O profeta Muhammad jamais fez um banho e derramamento de sangue de pessoas simplesmente por serem seus, digamos assim, desafetos religiosos ou qualquer coisa do tipo. E você colocar derramamento de sangue pouco visto na história da humanidade, o que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a expansão mongol, a expansão do Império Britânico e diversos outros conflitos recentes no qual os muçulmanos não tiveram envolvidos, Pelo menos não como as forças dos massacres. É complicado. Mas vamos lá.
Ele continua: este fenômeno é chamado de hégera e está sendo utilizado nos dias de hoje em escala global, inclusive com claros mecanismos de ocupação demográfica, terrorismo e doutrinação para alcançar o objetivo final do Islã. A Europa está sendo devastada e aterrorizada por este tipo de estratégia. Enquanto isto, muitos cristãos se sujeitam à condição de defensores da liberdade religiosa e migratória destes grupos ligados a esta religião, ele coloca entre parênteses. Um ingênuo argumento é que são populações que podem ser alcançadas através do evangelismo. O problema é estatístico e demográfico. Ao contrário do que se prega, as taxas de conversão são mínimas e a maneira como estes imigrantes agem, blindando sua fé em guetos em todo o mundo, dificulta e muito qualquer projeto evangelístico. Ainda são populações hostis e fechadas ao mundo exterior. Prova é o avanço da chamada Sharia, a lei islâmica, mesmo em países ocidentais. Como afirmado, por viver em guetos, sujeitam-se aos seus costumes, língua, leis e religião, praticamente impedindo a influência da cultura ocidental e muito menos do cristianismo. Criam um Estado Islâmico à semelhança do que Maomé fez em Medina e depois em Meca, em um modelo de dominação milenar simplesmente reproduzido pelos líderes religiosos respectivos ao longo dos séculos. Trabalham também em células e são muito ativos. Pablo Marçal tem um problema com comunidades religiosas que se organizam politicamente, né? Supostamente tem, porque, sei lá, se vocês forem evangélicos no Brasil e quiserem criar uma bancada dentro do Congresso para utilizar do Estado Democrático de Direito para, digamos assim, impor suas leis, eu creio que ele não vai ter problema nenhum com isso. Mas você tem uma série de mitos. Uma série de mitos, que é basicamente o mito da civilização islâmica no sentido de substituição populacional através da imigração. Tem um livro muito bom do Philip Jenkins, que é um autor cristão, que fala contra esse tipo de mito, esse tipo de mitologia, que é o mito da grande substituição populacional da Europa, que muçulmanos migrando em massa, estabelecendo guetos, estabelecendo, enfim, todo tipo de estrutura de dominação, vão invariavelmente mudar a face demográfica da Europa. Eles vão simplesmente se reproduzir demais até tomarem conta do continente europeu. Isso é uma loucura por diversos fatores. Primeiro, imigrações no Mediterrâneo de pessoas que vão do sul do Mediterrâneo, ou seja, do mundo islâmico para o norte e do norte para o sul, acontece desde que os registros civilizacionais históricos humanos começaram a ser, digamos assim, documentados. E muito antes disso, quando eles não eram nem documentados. Você tem essa troca populacional na história da humanidade constantemente. Por exemplo, no século XIX, a Europa, digamos, o sul da Europa, regiões como a Espanha, como a Itália, enfim, e outras regiões que, digamos, fazem parte da civilização cristã, como o Pablo Marçal coloca, eram lugares extremamente empobrecidos, eram lugares que viviam em guerra constante, eram lugares onde a fome assolava. E para onde essas pessoas migravam? Essas pessoas migravam para o mundo muçulmano, essas pessoas migravam para o Império Otomano, essas pessoas migravam para regiões do mundo, digamos assim, mais prósperas comercialmente, ou regiões mais estabelecidas politicamente, estáveis, sem tantas guerras. E isso é uma constante na história. É só você estudar quantos milhares de imigrantes italianos foram para o Oriente Médio e Norte da África no século XIX e início do século XX. E aí você teve uma substituição populacional? Algum país muçulmano virou cristão por causa disso? Não, porque o Oriente Médio sempre foi uma região, digamos assim, de convivência populacional, sempre foi uma região de povos diferentes vivendo juntos e não necessariamente uma região onde pessoas migram, estabelecem uma religião majoritária e destroem todas as outras comunidades até não sobrar nenhuma. Isso aconteceu na Europa na expansão do cristianismo, por exemplo, no norte da Europa, onde todas as religiões nativas foram completamente exterminadas. Mas dentro do mundo islâmico isso não aconteceu. Você tem religiões preservadas desde a idade do bronze existindo dentro de países muçulmanos, como sabeus, mandeus, que são, digamos assim, grupos religiosos com uma larga história e que mesmo após a ascensão do Islã eles não desapareceram. Obviamente que diminuíram em número, porque a conversão para a religiosidade estabelecida, ela vai acontecendo de forma natural em qualquer comunidade, em qualquer grupo religioso. Mas é basicamente um mito
E aí ele coloca os guetos islâmicos como um problema social que precisam ser combatidos. É basicamente o discurso que os nazistas faziam contra os judeus. Me desculpa ficar utilizando esse ad Hitlerium, né, que é basicamente comparar tudo ao nazismo, mas é basicamente esse tipo de discurso que o Pablo Marçal faz com relação aos muçulmanos. E há um grande problema, né, há um grandíssimo problema dentro da comunidade muçulmana, que é viver em guetos. Ele não coloca que esses imigrantes às vezes são desprezados em sociedades que não os aceitam e por isso eles têm que formar grupos de apoio social e acabam se isolando porque a sociedade majoritária como um todo, que muitas vezes colonizou o seu país, como o caso da França, como o caso da Inglaterra, e abriu, digamos, a porta da imigração porque precisava de mão de obra barata, como diversos países fizeram na história da Europa no pós-Segunda Guerra, e aí mesmo assim não aceitavam esses imigrantes socialmente, eles acabavam tendo que construir alguma forma de organização social. Ele não coloca nada disso. Os muçulmanos têm um plano organizado de dominação. Pablo, os muçulmanos são 1,8 bilhão de pessoas no mundo atual. Se os muçulmanos estivessem organizando um plano de dominação, meu amigo, o plano de dominação já estaria executado por uma simples questão de tem muçulmano demais no mundo. E boa parte desses muçulmanos estão vivendo ali pertinho da Europa, pertinho do continente europeu. Então, se os muçulmanos quisessem, já tinham dominado a Europa há muito tempo. Por quê? Primeiro, o continente europeu não é coeso, não é civilizacionalmente mais forte, teve já seu período de, superioridade tecnológica e armamentista, mas hoje em dia isso está meio que equiparado no mundo. Obviamente, você tem os Estados Unidos como potência, mas a Europa não é, digamos assim, match hoje para enfrentar uma guerra, né, devastadora. A própria Rússia aí está conseguindo tomar conta da Ucrânia sem nenhum tipo de apoio da União Europeia. Então, se fosse para os muçulmanos tomarem a Europa, eles já teriam tomado. Não há nenhum tipo de organização islâmica de tomada da Europa. O que há é o seguinte: no século XIX, início do século XX, todos os países europeus fizeram colônias em países muçulmanos. E da mesma forma que a maioria dos imigrantes em Portugal são brasileiros, porque Portugal fez do Brasil sua colônia, a maioria dos imigrantes na França vão ser de pessoas que vieram de ex-colônias francesas que são de países muçulmanos. E na Inglaterra, a mesma coisa. Aquela galera lá do subcontinente indiano, Paquistão, Afeganistão, que eram regiões de colônia do Império Britânico. E é basicamente isso. Digamos assim, é uma constante histórica. E essa questão de, eles estão estabelecendo subtribunais da Sharia no Ocidente, etc., isso é uma mentira. Você tem grupos radicalizados em todas as comunidades religiosas do mundo que tentam, digamos assim, criar suas células, seus núcleos extremistas. Cristãos evangélicos fazem isso também nos Estados Unidos, tá? A gente já teve diversos casos, são combatidos pelo Estado e tudo continua na normalidade. A imensa maioria dessas pessoas vivem completamente integradas na sociedade. Óbvio que possuem nomes diferentes, vão ter uma fisionomia diferente, mas é isso. O resultado do colonialismo é a imigração. Se você invade um país, entra em contato com aquele povo e o destrói para roubar suas riquezas, para estabelecer, digamos assim, monopólios comerciais, como foi, né, o caso da Europa para o seu próprio enriquecimento, óbvio que você vai ter uma imigração em massa de pessoas daquele país que vai ficar empobrecido para lá. Essa foi a constante da Europa no último século. Mas vamos lá, vamos continuar lendo o livro do Pablo Marçal. A resistência cristã ao islamismo, a exemplo do que ocorreu no período das cruzadas, do século XI ao século XIII da era cristã, sempre se deu militarmente. Infelizmente, não há outro remédio. Pablo, não há outro remédio para a relação entre cristãos e muçulmanos, Pablo? Os cristãos precisam pegar em armas e começar a matar muçulmanos, Pablo? Vamos lá. Ao contrário do que se apregoa, as cruzadas foram necessárias e fundamentais para libertar a Europa da dominação islâmica e mantê-los afastados. Atualmente, diversas nações lideradas pelo Zewa estão lutando no Oriente Médio contra o Estado Islâmico que nasceu no Iraque e se espalhou por diversos países da região, incluindo Líbia e a Síria. E ainda, essa brutal organização muçulmana está com os tentáculos estendidos a praticamente todos os países do mundo ocidental, recrutando jovens de diversas nações com muito sucesso e estratégia. A Europa enfrenta uma série de atentados brutais cometidos com requintes de crueldade e covardia pela cultura muçulmana e seus adeptos. Não se observa no mundo islâmico condenações veementes a estes ataques, mesmo a partir dos que se dizem moderados. Declarações entre muçulmanos praticamente inexistem, especialmente em caráter preventivo. Logo, quer seja na ação ou na omissão, o mundo do Islã está unido em prol de seus próprios interesses e ambição de conquista global, califado, incluindo o Ocidente, sempre tolerante e multicultural. Pablo Marçal. Eu vou começar respondendo pelo final. O Ocidente não é sempre tolerante e multicultural. O Ocidente passou a ser tolerante e multicultural após a Segunda Guerra Mundial, quando ele foi basicamente aniquilado pela maior matança na história da humanidade. Quem sempre foi tolerante e multicultural foi o mundo islâmico, onde na capital do califado no Império Otomano, por muitas vezes, a maioria da população era cristã. Mas
vamos lá, os muçulmanos estão coordenados num esforço para apoiar o Estado Islâmico? Você acha que foi os Estados Unidos, né, que destruiu o Estado Islâmico? É aquela mesma coisa, naquele mito da própria Segunda Guerra Mundial. Foi os Estados Unidos que derrotou os nazistas, não foi a União Soviética. Pablo, dos países que se organizaram para o combate a esse grupo extremista, esse grupo salafista ou arabista, né, o Estado Islâmico, Daesh, o ISIS, 7 eram muçulmanos, assim como seus soldados, seus dirigentes, as populações muçulmanas que pagam seus impostos para que esses exércitos sejam financiados no combate a este grupo terrorista. Se os muçulmanos estivessem apoiando e fossem um exemplo da cultura muçulmana um grupo criminoso como o Estado Islâmico, meu amigo, por um fator de números, os muçulmanos são 1,8 bilhão de pessoas no mundo hoje, o Estado Islâmico estaria governando você aqui no Brasil. Simples assim. As maiores vítimas desses grupos terroristas são justamente os muçulmanos. E quando eles surgem, quem os combate até deixar de existir são os próprios muçulmanos. Não é os Estados Unidos. Ele manda lá uma bomba ou outra que às vezes cai e acaba matando mais civis do que terroristas, com uma instabilidade política, né? E foi bom você citar Líbia, Síria e Iraque, causada pelo próprio Estados Unidos, que permitiu que esses grupos existissem. Porque você tinha antes disso regimes estáveis que controlavam a região e após a invasão americana, surgem grupos terroristas. É basicamente isso. Então é os Estados Unidos que está freando a expansão dos terroristas? Não, são os muçulmanos que estão lá lutando contra eles. Quem cria esse problema é o tal do Ocidente, que você tanto defende. Não são os muçulmanos, não é a cultura muçulmana. Os muçulmanos não condenam. Não, eles não condenam, não, eles vão lá e matam os terroristas. Eles vão lá, pegam em armas, arriscam a própria vida para combater os terroristas, para libertar as cidades do controle deles. Enquanto você fica aqui falando besteira aqui no Brasil sem se arriscar por absolutamente nada do que você diz acreditar. É basicamente isso. Você tem noção do que é 7 países islâmicos se juntarem numa coalizão para combater um grupo terrorista? Quantos milhares de soldados muçulmanos? A vítima mais emblemática do Estado Islâmico, logo quando ele começou a surgir, foi Muaz al-Qasasbeh, o famoso piloto jordaniano, muçulmano, queimado vivo por eles. Então como é que há uma organização islâmica? Generalizada de apoio a estes grupos? É uma mentira, Pablo. E você é um mentiroso. Me desculpa, mas este livro é uma mentira. É uma mentira. É uma simples mentira. É uma mentira de todos os pontos de vista que você pode analisar. E aí ele também cita cruzadas, de que as cruzadas ajudaram a salvar o Ocidente e foram, digamos assim, um grande triunfo da civilização, né, cristã ocidental que impediu o avanço do islamismo. Pablo, os muçulmanos venceram todas as cruzadas menos uma. Todas. E elas não impediram avanço político islâmico, porque após elas os muçulmanos tomaram 1/4 da Europa, através do Império Otomano. Então cruzada não impediu basicamente nada de avanço político e militar do mundo islâmico. E até esse avanço político e militar do mundo islâmico que aconteceu através da figura do Império Otomano foi a aliança e parceria com populações cristãs que queriam um governo muçulmano que ele estabelecia a liberdade religiosa. Essa expansão do Império Otomano pela Europa vai se dar no contexto da guerra entre católicos e protestantes. E os protestantes, que não queriam ser assassinados pela Inquisição ou viver num regime onde sua fé não era, enfim, permitida, se aliavam com o Império Otomano, inclusive convidavam os turcos a governarem regiões protestantes. E assim que a história da expansão do islamismo se deu. No século VII, quando o Império Bizantino oprimia igrejas que não seguiam o credo calcedoniano, os bispos do Oriente se aliaram com os califas muçulmanos, porque o mundo islâmico estabelece uma coisa que você citou chamado dhimma, ou seja, que não muçulmanos vivam sobre um regime islâmico, pagando seus impostos, mas mantendo sua liberdade religiosa. Coisa que o Ocidente só foi aprender agora no século XX, após, o último grande finale, que foi o Holocausto nazista contra os judeus. E é basicamente isso, Paulo. As cruzadas não impediram nada, até porque elas não aconteceram nas regiões de fronteira entre o mundo islâmico e o mundo cristão. Elas aconteceram no Levante. Os cristãos não estavam tentando impedir o avanço islâmico sobre a Europa, porque no século XI, quando as cruzadas começaram, o mundo islâmico estava fragmentado politicamente. Então não havia uma guerra islâmica de avanço. Só você estudar a história da Idade Média. O que havia era um desejo religioso cristão de que Jerusalém, que era uma cidade sagrada para o cristianismo, estivesse sob domínio cristão. E óbvio, muitos outros fatores. Mas o principal, dentro do discurso dos cruzados, era esse. Não era nenhuma salvação civilizacional do Ocidente, porque ele não estava ameaçado. Quando as cruzadas começaram, os cristãos estavam em expansão e o mundo islâmico em retração, e não o contrário. Foi a época na qual os muçulmanos perderam boa parte do território de Al-Ândalus, da Península Ibérica, perderam a Sicília e perderam ali regiões da Anatólia para o avanço do Império Bizantino, que começou a se recuperar politicamente.
Então não tinha nenhuma invasão islâmica que foi salva pelas cruzadas. As cruzadas foram um fracasso. Aconteceram muitas, mas foram um fracasso. Porque depois delas os muçulmanos expandiram sobre a Europa de qualquer jeito. E continuaram se expandindo. E acabaram criando até mais 2 países islâmicos na Europa, Albânia e Bósnia. E é isso. Então você não entende de geopolítica moderna, você não entende de geopolítica do passado. Não sei por que você está comentando essas coisas, Pablo. Mas enfim, vamos lá. E aí ele continua. A imigração muçulmana precisa ser tratada com todo o cuidado por qualquer governo ocidental responsável. A Europa vive uma tragédia demográfica que poderá varrer completamente o cristianismo daquele continente. Estupros em larga escala, ataques terroristas, diversos, ocupação de áreas nas quais até a política local tem dificuldade de fazer o seu trabalho, dentre outras mazelas. O Brasil, igualmente, em legislação recente, adotou o mesmo modelo europeu e já está acolhendo milhares de muçulmanos que já começaram, especialmente nas comunidades mais pobres, seu trabalho evangelístico. Vivemos uma guerra cultural sem precedente na história da humanidade. Se a igreja cristã brasileira não reagir, não só com cruzadas missionárias, mas utilizando de toda a influência que ainda lhe resta para mudar essa legislação de imigração perniciosa, em poucos anos o Brasil testemunhar-se-á também o horror da ocupação islâmica e da Hégira, como já foi afirmado em relação ao continente europeu. Jesus ensina que o cristão deve ser manso, mas astuto como a serpente, que possamos, mais do que nunca, adotarmos este versículo. Do contrário, até que Cristo volte, ele nos encontrará, infelizmente, com a candeia vazia e seremos considerados loucos e imprudentes. E ele termina com uma citação do Evangelho de Mateus 10:16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes, mas simples como pombas. Pablo, e você está seguindo esse versículo. Está agindo como o animal que você disse que os cristãos deveriam agir. Mas não no sentido de inteligência e astúcia. Só um outro aspecto que todos nós já conhecemos esse animal. Olha para isso, cara. Não, porque os muçulmanos estão expandindo e precisamos fazer cruzadas e precisamos... Pablo, a Europa já não é cristã há muito tempo. Igrejas são vendidas por toda a Europa para pubs, para que igrejas sejam transformadas em clubes noturnos. Não é o Islã que destruiu o cristianismo na Europa. Não é a imigração muçulmana que está criando uma substituição populacional na Europa. É o próprio secularismo europeu surgido de uma religião que, como eu falei no início do vídeo, não tinha precedentes jurídicos quando surgiu, que é o caso do cristianismo. Simples assim. Há muitos imigrantes muçulmanos na Europa e quando você importa imigrantes de países subdesenvolvidos, você vai ter problemas como crimes, você vai ter problemas como taxas, enfim. Poxa, quando católicos, cristãos, devotos italianos foram para os Estados Unidos, eles levaram um macarrão, levaram uma pizza, levaram diversas outras coisas, e a máfia italiana também, assassina, criminosa e tantas coisas negativas, da Sicília, do sul da Itália, etc. Quando brasileiros vão para a Europa, eles também cometem crimes como tráfico de droga, etc. e por aí vai. Isso é o que acontece com qualquer população mais pobre que vai ser transferida para países mais ricos. Porque quando você aceita a imigração, você coloca choques de desenvolvimento social diferente, de disparidade social diferente. A mesma coisa se eu pegar pessoas da favela de Rio de Janeiro e colocar para morar no Alphaville. Basicamente isso. Mas não é o Islã que é o problema. Não é a religião deles que é o problema. Porque imigrantes romenos na Inglaterra cometem muitos crimes. E aí? O problema é do cristianismo, porque os romenos, a maioria são cristãos. Os romenos cometem assaltos, cometem estupros, cometem várias coisas. E aí? Então, Pablo, por favor, não utilize sua plataforma para criar uma espécie de delírio que a Europa era cristã e sucumbiu ao Islã, porque tem muito imigrante muçulmano. Porque até nos países onde você tem muitos imigrantes muçulmanos, os muçulmanos não são 5, 6, 7, 8% da população. Não tem como 7, 8 ou 5% da população dominar os outros 90%, ou os outros, sei lá, 95%. Isso é uma afetação, como o Amin Maalouf, que é um autor árabe cristão, fala, da Europa, que nunca soube conviver com populações diferentes. Sempre teve que fazer grandes homogeneizações raciais e culturais ao longo de sua história. Isso é uma herança germânica na cultura europeia. Todos teriam que ter uma só religião. Todos teriam que falar o mesmo idioma. Todos teriam que fazer isso. E na história da Europa foi cometido muitos massacres em nome desse ideal. Ao contrário do mundo islâmico, que sempre foi uma região que a maioria da população era muçulmana, mas religiosamente diversa. Você tem uma
série de religiões que existem há mais de 1000 anos no mundo muçulmano, com números expressivos, inclusive. Os cristãos são, por exemplo, de 5 a 10% da população egípcia. E você não vê as pessoas falando que o Egito está prestes a se transformar numa nação cristã por causa disso. É simplesmente loucura. Então é isso, pessoal. Por favor, não deem atenção a essas afetações de pregadores e líderes, digamos assim, religiosos, que não representam o cristianismo, que não representam os cristãos, e tentam pregar através do medo, através da ameaça, através de tudo que tem de ruim e de todos os aspectos ruins de uma determinada religião e de uma determinada ideologia. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, não deixe de deixar seu like, compartilhar a página História Islâmica, ajudar a página financeiramente, porque ela só existe graças a doações que vocês mandam. E é isso. Assalamu alaikum e até a próxima.